Oi, gente, estamos chegando no episódio 3 da série especial Profissionais da Nova Terra. Se você ainda não assistiu, dá uma conferida lá no episódio 1 e 2 que a gente trouxe temas bem significativos. E hoje a gente vai falar de diversidade na pauta corporativa. É um tema que está em efervescência aí no mundo, né? Diversidade, inclusão, e a gente consegue olhar toda essa diversidade aí pelo aspecto de raça, de religião, né? O quanto é importante a gente entender que cada um tem uma visão de mundo, cada um tem um credo, cada um tem uma forma de ver, e talentos também é sobre isso. Talentos também é sobre a gente entender que nós somos seres únicos. A diversidade habita a gente por natureza. Esse é o ponto. Eu trouxe aqui para vocês entenderem a perspectiva do quanto nós somos únicos. Acompanhe aí em tela, olha, um relatório da Gallup que mostra para a gente que se você fizer o teu teste de talentos naturais e tiver os teus 5 pontos fortes, ele fala que para você, a probabilidade de você encontrar alguém que tem os mesmos 5 pontos fortes que você, na mesma ordem que você tem, é de 1 para 33 milhões de pessoas. Se a gente seguir na mesma lógica, os 8 primeiros talentos é 1 para 732 milhões de pessoas, ou seja, a nossa construção única, a nossa composição de talentos, tanto em ordenação quanto em nível de tema, ela constrói algo único, algo diverso, algo a nosso modo de ser. E é sobre isso que a gente quer conversar com vocês hoje. Tudo bem, Gus? Tudo tranquilo. Legal. Gus, eu queria que você contasse aqui um pouco para mim, que eu tenho, né? Eu sei que você trabalhou aí em empresa de engenharia, eu queria entender um pouco como que você via, né, esse tema de diversidade, mas olhando não só a parte de diversidade, falando em cultura, falando em religião, mas sim falando em perspectivas diferentes, que eu acho que diversidade é isso, né? A gente ter várias perspectivas, cada um com a sua, né? E fazer essa construção, né, de uma maneira que a gente consiga construir algo concentrado com essas diferentes perspectivas, mas sim atendendo a um objetivo em comum. Sim, é muito interessante porque a posição onde eu estava na empresa que eu trabalhava, eu atuava desde a concepção do projeto, ou seja, da ideia inicial, da onde partia aquilo, até a entrega do manual de operação, de como a pessoa ia operar aquela fábrica, e depois ela ia ficar rodando lá 20, 30 anos, daquela forma como foi concebida 2 anos atrás. Então eram projetos de 24 meses, onde eu conversava inicialmente com compradores, com diretores, com presidentes de projeto, que eles queriam saber o quê? Informações gerais, informações de ganho, informações de performance, referência, o que funcionava, o que não funcionava. Então eram umas linguagens muito diretas, elas não eram detalhadas, mas eles sabiam exatamente o que eles queriam fazer. Então a gente conversava com esse tipo de talento, eram pessoas do nível mais alto das companhias que a gente trabalhava, e eles tinham a perspectiva do que? Eu não quero essa informação que você quer me dar, eu quero aqui, eu quero, e aqui eu quero é essa, essa e essa. Então eram reuniões muito diretas, e um direto ao ponto, e eles sabiam exatamente o que eles queriam e comunicavam isso pra gente. Então o nosso desafio era olhar dentro daquela diversidade das pessoas que eram líderes, das empresas que eram nossos clientes, entender o perfil delas, fazer esse mapeamento, ou seja, o que ela está buscando, porque também existe dentro dessa atmosfera a parcela política, né? Dentro dessas empresas tinham essas lideranças que também jogavam um jogo político, então era preciso observar onde eles atuavam, o que eles faziam e o que eles estavam necessitando naquele momento. Após essa fase inicial, eu trabalhava muito com interfaces internas dentro da própria companhia. Então eram pessoas técnicas como eu, que tinham a necessidade do quê? De fazer o desenvolvimento dos documentos para que a fábrica começasse a ganhar forma. Então lá atrás a gente só tinha um terreno. Nesse meio de campo a gente tinha interfaces técnicas para começar a erguer essa fábrica. Então essa comunicação já era uma comunicação, primeiro, mais relaxada, ou seja, a pessoa era meu par dentro da companhia, a gente falava de igual para igual. Então tinha saía um pouco da tensão inicial, mas era uma comunicação mais fluida. Não tão desafiadora quanto era para comunicar com eles, porque são indivíduos únicos, como você começou a falar agora, e dentro dessa
unicidade a uma complexidade para conseguir realmente passar a informação e fazer o projeto andar. Mas eram pessoas dentro da própria empresa, então a comunicação ela rodava, de certa forma, porque a gente eram todos com o mesmo objetivo, né? E ao final do projeto, na ponta mais de baixo, eu tinha que comunicar para quem ia realmente operar, botar a mão na massa dentro da fábrica. Então eu tinha que explicar para ele, ir para a fábrica, falar uma linguagem que ele entendia, que era quem ia ter que abrir uma válvula, ia ter que realmente colocar a mão na massa, operar um sistema para que aquilo continuasse rodando. Então essa diversidade de talentos eu observava desde o início de um projeto até o final. Durante todas essas etapas, a percepção de que a diversidade ela permeia todas as relações humanas era muito claro e muito evidente durante todo o desenvolvimento de um projeto. A gente está falando aí, eu acredito que na ordem de milhares de pessoas envolvidas, desde o primeiro do pontapé inicial até a execução de um projeto, são milhares de pessoas, e conseguir navegar por dentro desse ambiente e falar aquilo que cada um necessita, colocar a comunicação e entender também o que eu consigo extrair delas, qual é o melhor que eu consigo dela, o que eu consigo dessa nossa relação, o melhor possível para nós dois, era um grande desafio. Então, a minha jornada de autoconhecimento, permeando esse processo de desenvolvimento de projetos, era muito importante, porque quanto mais eu me conhecia, mais eu podia olhar para o outro como um ser individual, complexo, ok, mas único. Então, dentro dessa unicidade, eu falava, ok, eu me conheço e eu vou tentar te conhecer a ponto de a gente conseguir fazer um trabalho juntos. Que legal, Gus. E sabe o que eu queria te perguntar? Agora você já conhece os teus talentos, você já conhece muito sobre talentos, né? Você entrou aqui no círculo, você já vive essa cultura. Se você revisitasse essas situações que você passou lá, mas com o conhecimento que você tem hoje de talento, o que você acha que você poderia, ou como você enxerga, né, que isso agregaria exatamente nesse exemplo que você deu aqui pra gente? Como é que você fala, puxa, se eu soubesse disso antes, poderia... Fala um pouquinho sobre isso. Muito legal. Eu passei por desafios muito intensos e os meus desafios dentro da minha vida corporativa estavam sempre relacionados a pessoas. Então era uma pressão que eu entendia ser excessiva, era uma cobrança, era um passar dos limites que aconteciam, tudo isso, né, dentro da minha percepção do que aquilo se acontecia. Se eu tivesse o conhecimento dos talentos hoje, eu acredito que eu conseguiria lidar muito melhor nessas situações, porque por muitas vezes eu revisito muito a minha vida de tempos em tempos para encaixar os pontos, encaixar as pecinhas no quebra-cabeça. Eu faço isso de vez em quando. E eu penso, nessas e nessas situações, ele não estava sendo negligente comigo, mas eu não estava conseguindo compreender a complexidade e a unicidade que ele era da forma com que ele trazia a demanda dele. Então, eu lidaria muito melhor com essas situações. É claro que isso não quer dizer que eu ia tirar de letra todas elas. Sim. Existia os seus problemas e algumas coisas realmente aconteciam. Mas lidar melhor com essas relações entre as pessoas, nossa, ia ser um divisor de águas para mim. Porque compreender as pessoas, os talentos dela e cada uma é única, é muito importante e ela facilita, é como se fosse um agente de lubrificação das relações. Os talentos, eles vão se encaixando. As pessoas, elas têm as suas afinidades, mas as percepções que elas têm uma das outras é que faz com que você compreenda até onde você vai, qual é a necessidade dela, o que ela precisa, porque ela, como a gente vem repetindo aqui, é um ser único, ele é complexo. Ele pode ter passado por problema na casa dele, pode estar com problema na família, pode estar insatisfeito com as coisas da vida dela, e toda aquela complexidade, ela deságua dentro das relações pessoais dela. Porque ela não pode ir fazer um documento, um relatório, não, agora eu vou clicar forte aqui porque eu estou descontando em cima do meu teclado. Ok, isso acontece, mas normalmente as pessoas elas desaguam as suas frustrações nas relações pessoais. E as pessoas que estão ao redor, que percebem melhor os seus talentos, conseguem entender até onde elas podem ir, até onde o colega pode chegar,
E dentro dessa ponte, né, onde cada um vai até a metade, vocês se encontram num lugar comum e falam, ok, disso que você está precisando, eu posso te entregar isso, isso, aquilo. Essa outra situação, você pode entregar você mesmo, ou você pode pedir para outra pessoa, porque eu não vou te entregar isso que você está pedindo. Então isso ajusta muito, lubrifica muito as relações entre as pessoas, esse conhecimento dos talentos. Acho muito importante, porque eu tinha um conhecimento muito superficial naquela época. E que eu vou entrar dentro do círculo. Uma coisa que você construiu empiricamente, né? Por lidar com tanta gente, né? Mas quando vem o talento, te dá uma base, ou seja, agora eu sento no cara, ok, eu entendo que você tá, eu entendo que você não quer falar comigo durante 2, 3 dias, porque você tá matutando a resposta que você tem que me dar. Então, o prazo que eu achei, ou imaginei que você ia me entregar em um dia, você precisa de 2, 3, ok? Então, agora eu sei que a próxima vez que eu te pedir alguma coisa, eu vou esperar 2, 3 dias, porque eu sei que você vai entregar algo de qualidade, se você tiver tempo para. Porque a relação de tempo, ela permeia o mundo corporativo de uma forma exagerada para mim. Tudo é para ontem. Todas as pessoas, elas já partem do pressuposto que tudo vai atrasar, então a que está na ponta da cadeia, ela começa a colocar prazos e a começar a comer essas gorduras que chamavam de gordura de tempo e prazo, onde quem está na ponta acaba que, se for realmente colocar, eu até fazia uma brincadeira com meus colegas, se você colocar todos os prazos que as pessoas querem dentro de um tempo, o projeto tem que começar 1 ano antes do que ele começa. Porque se você vai colocar os 6 meses que o primeiro precisa, mais os 6 meses que o segundo, mais os 6 meses que o terceiro, foi-se 4 anos de projeto e a gente só tem 2 para executar. Então, seja coerente com a sua relação de tempo e ajudar muito nas relações entre as pessoas. Porque elas iam estar, ok, calçadas. Eu entendo até onde eu vou, eu sei que realmente existe uma necessidade, porque eu achava incrível que eram projetos de 24 meses, projetos complexos assim, ao extremo. Tinha o pico de obra, dava entre 6 mil, 7 mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo numa obra como essa. E ela partia exatamente em 24 meses na data que era colocada no contrato 24 meses atrás. Então as coisas, elas funcionavam. O problema é que dentro dessas complexidades, como a gente encaixava as peças, era o mais importante, porque o nível de estresse era elevadíssimo, as pessoas não sabiam dizer não, elas não sabiam comportar as suas necessidades e a sua realidade com o que era esperado das outras pessoas dentro da empresa. Então eram níveis de estresse altíssimos, os níveis de saúde física eram fatores preocupantes dentro, porque as pessoas viajavam muito, elas se alimentavam mal, elas trabalhavam demais, elas viviam pelo dinheiro e não o dinheiro fazendo parte da vida delas. O objetivo delas era ter o dinheiro. O objetivo fim, né? O objetivo fim era o dinheiro, então tudo isso acontecia dentro de uma atmosfera que você olhasse por fora e você fala, pô, é uma empresa de sucesso, porque ela entrega projetos da forma como ela entrega, com a qualidade que ela entrega. Mas dentro disso as relações humanas eram doentes. E essa doença era falta do quê? Falta de autoconhecimento de si mesmo e dos líderes para com as suas equipes. Então, legal. Eu vejo aí na tua história que você pontuou 2 links que eu considero bem importantes, que é a comunicação, né? Uma comunicação, puxa, assim, tirando casos extremos de pessoas que se dedicam, né, a trabalhos ou tenham alguma rotina que fique completamente isolado do mundo, né? O que eu quero dizer isolado? Tipo, não tem interação com outra pessoa, né? Mas o tom básico da nossa sociedade é a interação. E ela só acontece se existe um emissor e um receptor, né? Que eu acho que foi isso que você trouxe, né? Então não adianta eu enviar uma informação do jeito que eu vejo, sem verificar se quem recebe essa informação entendeu aquilo, né? Porque eu falo uma coisa, você entende, eu falo conforme eu sou, você entende conforme você é, e a resultante disso sai, né? Nem do jeito que eu quis e nem do jeito que você entendeu, né? Então esse é um aspecto bem importante que eu acho que talentos naturais acabam trazendo um pouco dessa força, no sentido de eu entender qual é o processo mental que o outro vive. Então, eu sei isso que você falou, né, de entender como é que a pessoa processa. Puxa, essa precisa de mais tempo, a outra precisa de menos tempo. Então, eu reconhecendo essa habilidade, eu vejo qual é a que eu tenho. Poxa, eu sou uma pessoa
né, sei lá, aceleradíssima, eu sei que o outro precisa de tempo, como é que eu vou casar esse equilíbrio de uma forma que nem ele me agrida no sentido de, né, de putz, agora eu vou ter que mudar o jeito que eu sou para me adaptar a ele. Não, a ideia não é essa. E nem fazer o outro mudar o jeito que ele é para se adaptar a mim, mas sim, né, chegar nesse ponto de equilíbrio onde você consegue construir algo que some para os dois, né? Então, acho que comunicação é parte desse princípio. Então, a diversidade que a gente está trazendo aqui, esse ponto da diversidade, exprime muito isso, né? De como nós somos complexos enquanto ser humanos, né? Por sentimento, por pensamento, por comportamento, né? Então, o ser humano é alguém complexo, diverso. O que passa na minha cabeça nunca vai ser a mesma coisa que vai passar na tua, né? E como que é a diversidade? Como é que eu faço isso equalizar? Como é que eu faço essa massa ser homogênea, né? Então, é por aí que a gente tem que caminhar. Agora, Fefa, eu falei sobre a minha experiência, você calçou ela muito bem dentro dos talentos, mas como as pessoas que estão assistindo a gente vão transformar essa massa de informação em algo prático que as coloque em movimento? Porque eu acho que é isso que as pessoas estão buscando. Elas buscam, dentro de um mar inteiro de informações, que são as redes sociais, que são o YouTube, o Google, tudo isso, ele fornece uma massa gigantesca, infinita quase, de informações. E como é que a pessoa pega tudo isso e ela coloca isso em prática? Faz ela, a partir disso, e a partir do que a gente propõe de exercícios, a partir dos cursos que a gente está propondo para ela, como é que ela coloca isso na vida prática dela? Ou seja, e agora? O que eu faço com tudo isso? Então, Gus, é muito, muito interessante, porque a gente tem, né, e a gente já atendeu algumas empresas que a gente faz o quê? Como você mesmo falou, né? Puxa, se eu tô numa posição, se você tá numa posição onde você tem que lidar com diferentes perfis, diferentes segmentos, diferentes áreas de atuação, diferentes níveis, né, de instrução até, né? Que era teu caso. Puxa, eu vou do diretor até a base operacional, né? Então, você tem que navegar nesse ritmo, às vezes fica muito difícil você adequar as informações, e os talentos ajudam muito nisso. A gente tem uma ferramenta de mapa de talentos, onde eu consigo tabelar e visualizar em diferentes domínios, né, e também pontuar qual é a maior parte, porque na prática o que acontece? Se eu identifico que eu tenho um percentual maior de talento numa área específica, por exemplo, são pessoas mais relacionais, eu sei que talvez o tom que eu tenha que dar naquele projeto, a incidência de reuniões, a incidência de conversas, a incidência de explicações tem que ser, né, mais forte, vamos dizer. Se eu tenho um pessoal que tem uma fortaleza em pensamento estratégico, já é um pessoal que tem uma tendência a ter que se recolher. Então eu solto a informação do projeto, deixo cada um absorver e depois volta, né? Então existem diferentes abordagens para os diferentes domínios e também, aí descendo uma estratificação, né? Estratificando em talentos. Então são 34 temas que eu também consigo entender qual é a fortaleza, puxa, quais são os temas e talentos que eu tenho mais forte na minha equipe de trabalho. E aí você consegue adequar a comunicação pegando essa máxima, né? Então, puxa, se eu tenho aqui, eu faço lá a minha tabela e eu percebo que eu tenho 80% do meu time tem um talento que se chama realização, por exemplo. Então, aí eu adequo aquela mensagem, adequo minha comunicação, adequo o meu estilo de trabalho, né, em cima daquele talento. Isso se chama liderança situacional, porque aí você não tem um estilo de liderança único, você tem um estilo que vai se adaptar com a diversidade que se faz presente naquele projeto, naquela empresa, né, naquela comunidade, né, você está numa ONG, enfim, qualquer lugar que envolva pessoas que tenham diferentes perfis. Né? Então você vai moldando a situação, isso não quer dizer que você vai deixar de ser quem você é, mas que você vai facilitar a entrega da informação, a entrega da atividade, que a pessoa absorva dentro do melhor, dentro do jeito dela. Então, fazendo essa construção facilita muito, né? Quando você precisa adequar a comunicação, adequar tempo, né? Então, puxa, eu, por exemplo, quando trabalhava com projetos, eu tinha um vice-presidente, que ele era gringo, ele chegava assim e falava, Fernanda, você tem que pegar e tem que fazer. É simples assim.
pega e faz. Ele falava, né? Mas assim, você pega o projeto e faz, não tem que... Né? Então ele era uma pessoa super ASAP, a gente tinha que entregar, ele pediu hoje para ontem tá entregue, né? E a gente tinha uma diversidade muito grande dentro da empresa, né? Porque era uma empresa de telefonia, então tinha ali a parte da inovação, que geralmente estava, né, o pessoal mais técnico, mas eu tinha que adequar aquele produto para chegar até o marketing, para chegar no atendimento, para chegar lá na operação, do pessoal que estava na rua fazendo instalação daquela nova solução. Então também tinha uma diversidade muito grande. E como é que você, né, isso que você falou, como é que você atende uma necessidade aqui de alguém que está financiando aquele projeto, está pagando por aquilo, você tem que, né, responder, você tem uma responsabilidade para entregar, mas você também tem toda uma camada de pessoas que você precisa deixar a pessoa no melhor para ela entregar o melhor dela, né? Então isso funciona muito quando você tem essa complexidade de projetos, mas para cima de tudo essa complexidade de talentos, né? Que geralmente ela está dispersa na empresa, porque diferentes áreas vão ter perfis, né? Se a gente olhar o macro, assim, você vai para uma área de venda, vai ter uma tendência a ter um determinado tipo de personalidade. Você vai para uma área mais técnica, né? Vai ter outra tendência de estilo de personalidade. Quando você faz um projeto transversal que envolve toda essa turma, você precisa, né, mudar o estilo de comunicação a todo momento. Então, esse mapa de talentos, ele ajuda muito nisso, de você observar, puxa, qual é a força dominante aqui, quais são os talentos dominantes, como que eu vou, né, adequar essa comunicação e como é que eu vou me interrelacionar, né, que pode ser por comunicação, pode ser por reuniões, não importa o modelo que você vai usar de comunicação, mas o que importa é a inter-relação. Eu preciso ter e eu preciso dar algo e eu preciso receber algo, né? É um sistema de troca. E para um sistema de troca estar equilibrado, as expectativas precisam estar bem setadas, né? Então eu sei o que eu estou dando e eu sei que o outro sabe o que ele está recebendo e o que ele precisa devolver, né? Então por isso que a gente fala muito em complexidade, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e talentos assim dão um baita de uma ajuda, né, para você fazer isso de uma forma muito mais assertiva. Então, Fefe, é muito legal a gente conversar sobre talentos, porque eu entrei no Círculo através de uma mentoria de talentos de pontos fortes. Então, isso para mim foi o meu chamariz. Mas quando eu entro dentro do Círculo, que eu entendo e começo a compreender que os talentos naturais não são apenas uma bandeira que a gente vai para fora, a gente fala dos talentos, a gente cria curso, a gente dá mentoria e tudo mais. A gente vive essa realidade no nosso dia a dia. Então a gente analisa as pessoas dentro dos seus talentos, a gente compreende os talentos dela, até onde ela pode ir, até onde ela pode entregar, baseado dentro dos talentos. Então o nosso dia a dia, as nossas horas trabalhadas, elas são feitas em cima dos talentos naturais. As brincadeiras que a gente se faz, o bullying, a tiração de sarro, tudo isso informa para a gente que a gente vive uma atmosfera e uma cultura de talentos naturais que dá certo, porque é uma equipe que entrega resultado, é uma equipe que consegue realizar os projetos, entregar os cursos com a qualidade que a gente consegue entregar. Então, essa vivência é que a gente hoje oferece para vocês um curso baseado em talentos naturais, porque a gente vive essa realidade. Eu não vim aqui somente com os coaches que se formaram em talentos naturais, que têm certificação de 25 mil horas em talentos naturais e que isso é muito importante para a vida. Não, a gente apresenta para vocês uma opção de formação baseado no que a gente vive no nosso dia a dia. Então são cases reais, cases de sucesso que a gente tem aqui dentro e que vão ser passados para vocês da nossa melhor maneira, ou seja, o que você precisa, o que você quer dos talentos naturais. A gente vai oferecer para vocês algo que a gente vive. Eu acredito que é isso que você está procurando. Você está procurando um conhecimento que faça com que a sua vida entre em um movimento, que ela seja modificada, ou que a gente tenha graus de evolução dentro do nosso desenvolvimento pessoal, dentro daquilo que a gente está buscando. Então é isso que a gente está oferecendo para vocês, algo que a gente vive, essa é a realidade que a gente vive no nosso dia a dia. Então, pessoal, no próximo episódio a gente vai falar sobre a principal habilidade para os profissionais da Nova Terra. Continua aqui com a gente, continua acompanhando e também vamos falar para você um pouco mais sobre o curso Jornada de Talentos, que é o curso que a gente vai abrir as matrículas.
Vai ser um curso super legal, ele é uma jornada de 8 semanas de aulas gravadas e mentorias ao vivo. Mas aí no próximo episódio a gente conta um pouco mais para vocês. Tchau!